Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja a cobertura da vida de todos vocês. Pela sua graça, nós temos renovado este momento já tão costumeiro para todos nós. Cada semana nós nos assentamos em um dado momento para refletirmos sobre o assunto que compartilhamos com os irmãos em nossas rodas de estudo bíblico, no momento da escola bíblica, nas manhãs dos sábados. Nesta oportunidade, nós vamos pensar sobre o tema que estaremos abordando, compartilhando com os irmãos, no dia 26 de abril de 2025, no momento primeiro do culto de adoração, nossa reunião denominado Momento da Escola Bíblica nesse sábado. Momento muito produtivo, momento de construção do conhecimento, do entendimento, construção da comunhão através do compartilhamento de ideias, de pensamentos, de conhecimentos da palavra e de impressões que cada um de nós temos, sempre colocando a palavra como um recheio do conhecimento que já temos, quer adquirido pelo entendimento em pesquisas, em seminários, em leituras, mas principalmente sobre o conhecimento que nós temos adquirido através das nossas vivências, dos nossos relacionamentos. E nós estamos, por estes sábados, pensando em questões relacionadas às famílias, ou a família especificamente, para pensar na nossa. Assuntos de interesse da família. E o tema geral que nós estamos abordando: famílias em conflito. Para a gente pensar, porque parece um contrassenso em um momento em que tanto se fala de conhecimento, tantos eruditos, pessoas versadas e que dominam conhecimento nas mais diversas áreas do saber, em um tempo em que tanto conhecimento é difundido entre nós. E quantas famílias não conseguem manter paz e unidade entre os seus membros? É o tempo em que todos os membros da família são contemplados com conhecimentos e saberes, mas ao mesmo tempo é a geração das nossas famílias que vivem em conflito por muitas e diferentes razões. E hoje nós vamos pensar especificamente sobre uma questão bastante delicada que, por mais que possa nos parecer absurda, mas que existe, que transita no meio de muitas famílias, que é a questão dos filhos preferidos. Muitos dos conflitos que nascem e que perduram no seio da família são conflitos
gerados, por vezes até de forma inconsciente, pelos pais na forma como eles tratam seus filhos. E eu me refiro aqui, naturalmente, a famílias em que existem mais do que um filho, 2, 3 ou mais, e algum ou alguém dentre esses filhos recebe uma atenção diferenciada, de preferência. Vamos pensar no filho preferido. Quando existem mais do que um filho no seio da família, o problema que isso causa. E isso é um problema que tem acontecido ao longo dos milênios na história humana. Isso já de início pode nos levar a pensar, e eu gostaria que você realmente refletisse sobre isso. Não é o caso da modernidade, do volume de conhecimento que as pessoas adquirem através do acesso às informações, da convivência com pessoas das mais diferentes culturas e modos de enxergar a vida, mas esse é um problema que atormenta a família desde muito tempo, desde os mais distantes tempos. A gente vai encontrar famílias com dificuldades. A conclusão, para a gente poder realmente pensar, pode ser, por exemplo, no sentido de que quando se trata de situação que envolve a nossa intimidade, porque família está inserida no contexto da intimidade humana. Nós temos comunhão, amizades, relacionamentos com muitas pessoas, parentes ou totalmente estranhas à nossa consanguinidade, não são pessoas da nossa família. Mas as pessoas da nossa intimidade são os nossos consanguíneos ou aqueles colaterais que passam a fazer parte do conjunto de pessoas que nós chamamos de família, e aí vem os familiares. Portanto, essas pessoas, elas estão muito próximas umas das outras. E essas pessoas, independentemente da sua geração, da época da sua geração, conflitos sempre vamos encontrar no seio de famílias e particularmente relacionado ao problema dos filhos preferidos. E o nosso texto, Gênesis, no capítulo 25, é uma família típica que pode estar na base da nossa reflexão como referência para as nossas considerações. Me refiro à família de Isaac e Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E no capítulo 25 do livro do Gênesis, no verso 28, tem uma informação tremenda. E é tremenda porque, conquanto possa parecer uma coisa bem natural, na verdade, teve consequências não só no convívio, no seio daquela casa, daquela família, mas consequência sobre os seus descendentes, os descendentes de ambas essas famílias, tanto em relação à família formada por Esaú, quanto problemas com a família ligada a Jacó. E o verso 28 do capítulo 25 do Gênesis diz assim, essa informação para nós: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Um marido, Isaac, e uma esposa, Rebeca. Um pai,
Isaque, e uma mãe, Rebeca. Esses pais geraram 2 filhos. Um recebeu o nome de Esaú, o outro recebeu o nome de Isaque. E esses 2 filhos, eles, embora serem nascidos do mesmo pai e da mesma mãe, eles tinham gostos, atitudes, natureza e comportamento diferentes. E a forma de ser de Esaú fazia dele o filho preferido do pai. Isaque preferia Esaú pela forma dele ser, a natureza dele, o tipo de comportamento que ele tinha, a preferência de trabalho. Ele gostava do campo, do lugar aberto, de caçar animais, e ele trazia esses animais à caça para casa, e Isaque simplesmente foi se identificando melhor com esse filho. Ao passo que Rebeca, tendo um filho Jacó mais ligado a ela ali nas suas atividades domésticas, no seu jeito de mulher, no seu papel de mulher, e o filho estava ali ao lado da mãe, e a mãe começou a preferir Jacó. A consequência que isso gerou na vida daqueles 2 rapazes, daqueles 2 filhos, nós conhecemos pelo menos parcialmente, mas a pequena parte que nós conhecemos da vida desses 2 homens, esses 2 filhos, que depois se fizeram adultos, chefes de famílias diferentes, as consequências na vida desses filhos foram desastrosas. Então, para a gente abrir aqui a nossa reflexão, proponho que você pense: você tem mais do que um filho? Como é o seu tratamento em relação a eles 2? De quem você inclina mais a estar presente, a dar apoio? Quem dos 2 mais te agrada? Claro que nós não estamos aqui a dizer que quem é pai e mãe de mais do que um filho não deve verificar que há diferença entre eles. Eles têm condutas e jeito de viver, de ser diferentes. Eles desenvolvem diferentes perspectivas da vida. Mas isso não pode ser, da parte dos pais, motivos para enfatizar a preferência desses pais em relação aos seus filhos. É claro que geralmente é comum a gente se identificar melhor com aquele filho que atende mais os nossos gostos, nossas preferências, dependendo a visão de vida que a mãe tem. E um filho pode desenvolver melhor a visão de vida que essa mãe tem e ela projeta no filho. Mas isso não pode tornar-se num problema de preferência do filho. É fato que no lar onde existem mais filhos, mais do que um filho, é natural que um filho dê mais prazer aos seus pais ou menos aborrecimento aos seus pais. Isso é natural, porque cada um tem o seu jeito de reagir diante da vida. Contudo, filhos preferidos, se os pais se descuidarem e passar a dar atenção e preferência maior a um filho em relação ao outro, isso pode causar muitos problemas. E os problemas causados por esse tipo de conduta, tratamento com preferência de filhos, geram problemas. Esses problemas, eles vão perdurar o tempo todo da vida dos pais e o tempo todo da vida dos filhos.
Muito bem, mas na introdução do roteiro que sugerimos, dizemos que sobre Jesus, por exemplo, há uma célebre mensagem reveladora declarada por seu Pai. Dele, de Jesus, o Pai disse: esse é o meu Filho amado. Nós estamos falando de uma declaração paternal. O Pai revela a quem pudesse ouvir, dizendo: este aí, que está diante de vocês, é o meu Filho amado. Essa é uma afirmação perfeitamente compreensiva em se tratando de Filho único. O Pai falou isso do Filho. Deus, o Pai falou isso de Deus, o Filho Jesus, porque era Filho único. Este é o meu Filho amado. Isso não gerou nenhuma consequência para a paternidade divina, porque vindo do Pai, Jesus era o seu único filho. E quando isso acontece, isso pode ser anunciado. Agora, quando há mais do que um filho, os pais podem até, sim, e devem declarar o seu amor por cada filho individualmente. Mas isso sempre precisa ser complementado de alguma maneira que justifique essa manifestação dos pais. E isso para ser evitado possível surgimento de ciúme ou constrangimento nos demais filhos. Penso que eu e você conhecemos fatos, histórias, realidades de famílias com mais do que um filho em casa e que, por razões relacionadas ao descuido dos pais, os filhos não vivem bem por conta de algum desses filhos ser manifestamente preferível ou preferido dos seus pais. A possível rejeição que os filhos sentem quando um dos pais ou ambos se inclinam mais para um filho do que para outro pode ser imensa e desastrosa. Por vezes, os pais nem se dão conta do erro que cometem ao preferirem, ao manifestarem reiteradamente preferência por um determinado filho. E isso pode ser até bem frequente, mais do que nos possa parecer. Filhos preferidos de seus pais, e por razões diferentes. De repente, um filho tem uma saúde mais debilitada do que o outro. Ele precisa de uma atenção maior. E isso começa a criar nos pais uma atenção, um cuidado, um zelo maior por esse filho fragilizado pela doença. Mas o outro filho, que é irmão desse, quando isso ocorre, o outro filho também tem sentimento de filho. Portanto, quando houver diferenças entre os filhos devido ao seu estado de saúde, etc., é preciso que o filho doente receba maior atenção dos pais em relação à doença. Deve-se restringir a isso ou às consequências delas. Mas, no que tange à atenção, ao zelo, ao carinho, ao cuidado, isso deve ser trabalhado para que nenhum pai deixe transparecer para outro filho a sua preferência ou algum tipo de preferência por um filho em relação ao outro. Há também situações, não por doença, mas talvez é possível, na casa onde houver mais do que um filho, algum filho ser mais distraído, mais vulnerável, mais susceptível ao envolvimento com coisas ruins, companhias não recomendáveis, e os pais começarem a dar atenção maior para salvar esse filho. Isso pode acontecer também
Claro que um filho mais tranquilo gera menos preocupação e chama menos atenção dos pais para si do que aquele filho mais levado, mais distraído, com tendência a envolver-se com companhias suspeitas e tudo mais. Isso chama mais atenção dos pais para si. Isso é natural, isso é necessário até. Contudo, é preciso que cada pai ou mãe tome cuidado para que isso não leve os pais a transformar esta atenção e cuidado numa manifestação aberta de preferência desse filho, que inicialmente a atenção foi voltada mais para ele por causa de uma necessidade, mas isso depois evitar que isso se perdure, se transforme numa atenção de preferência, causando o que pode causar dificuldade no relacionamento familiar, tanto dos outros filhos em relação aos seus pais, quanto em relação ao seu próprio irmão ou aos seus próprios irmãos, não é? Como nós conhecemos bem a história de José, não é? Ele foi um filho preferido, a gente sabe, e a gente sabe as consequências que isso causou. O filho que se parece mais com a mãe pode ser motivo de atrair mais a atenção da mãe para si, e ele passa a ser tratado como o queridinho da mamãe. Ele é muito parecido, um filho que é muito parecido com o jeito da mãe, ele é obediente, submisso, e ele passa a ser o queridinho da mamãe. Essa expressão nós conhecemos, né? E é preciso tomar muito cuidado da parte dos pais para que isso seja trabalhado e evitado. Também é o caso de uma filha que se parece mais com as preferências e o jeito do pai, e ela passa a ser tratada como, na expressão bem conhecida também nossa, a filhinha do papai. Afirmações assim, sendo repetidamente proferidas, pode criar, às vezes, sem que os pais percebam, um horrível sentimento de rejeição nos demais filhos, cujo resultado, quando percebido pelos pais, já poderá ter consolidado em conflitos irreparáveis no seio da família. Quem é nascido de Deus, os pais que são nascidos de Deus, não vão tratar os seus filhos diferente da forma como Deus trata os seus filhos, que é a igreja dele. Paulo escreveu assim aos Colossenses no capítulo 3, sabendo que Deus deve ser a referência de todos nós, para todos nós, em todas as áreas da vida. Como pais também, cada um de nós deve se espelhar naquilo que Deus é, naquilo que Deus faz e na forma como Ele nos recomenda nos tratarmos uns aos outros. Portanto, disse Paulo, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando a recomendação é que nós busquemos as coisas de cima, no que tange ao tema que nós estamos abordando, no tratamento de pais dando preferência a um filho em relação aos outros, devemos nos espelhar em Deus. Ele não nos trata com distinção. Pedro, quando estava na casa de Cornélio, falando com aqueles irmãos, aqueles que passariam a ser filhos de Deus e que, na visão de Pedro como judeu, aquelas pessoas da casa de Cornélio, aqueles filhos de Deus da casa de Cornélio, eram filhos de segunda categoria, rejeitados, eram filhos que os olhos de Deus não estavam voltados para ele. Quando Pedro chega e fala com aqueles irmãos, com
aqueles convidados de Cornélio, vendo o que aconteceu, Pedro declarou, no capítulo 10, o verso 34, Lucas registrou isso dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Que bonito, não é? Deus não faz acepção de pessoas. E ainda nesse viés, embora não esteja aí no roteiro, mas Tiago também fala na sua carta, no capítulo 2, e o verso 9, dizendo que nós não devemos tratar uns aos outros com parcialidade. Quem faz isso? Tratar os filhos com preferência, apenas por alguns gestos desses filhos, porque os gestos deles ou o comportamento deles possam nos agradar mais como pais. Esse comportamento, nas palavras de Tiago, é comportamento de pecado. E quem faz isso, Tiago diz, a lei vai tratar vocês como transgressores. Tiago escreveu literalmente assim: se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Olha só, quem transgride gera consequências desagradáveis. E as consequências desagradáveis não é somente contra si próprio, mas quem transgride ofendendo alguém, criando situação de constrangimento e de sofrimento para outras pessoas. Essas outras pessoas pode ser um conhecido, um colega de trabalho, uma pessoa amiga também, mas essas outras pessoas que sofrem, que podem sofrer as consequências do nosso tratamento com parcialidade, essas outras pessoas, repito, podem ser os nossos próprios filhos. E se isso acontecer, você, como pai e mãe, terá certamente a porta aberta para a entrada dos mais diferentes tipos de dificuldades, de conflitos no seio da sua família. Isso vai envolver você como pai e mãe, pode envolver você como pai e mãe, mas também, e com certeza, irá gerar consequências ruins na vida dos filhos. Muito bem, na reflexão 1, vamos dizer que desejar ter filhos é comum a todos os casais. Sempre que um casal forma uma família, o casal se casa, forma uma família, a questão dos filhos ou de ter filho está na base dos seus argumentos, dos seus planejamentos, dos seus desejos, dos seus sonhos. Isso implica dizer que ser pai ou mãe é uma vocação natural de todos nós. Constatamos que paternidade ou maternidade faz parte do pacote que trazemos conosco quando nascemos. Vamos crescendo e logo que começamos a pensar num relacionamento com uma pessoa, nós vamos logo pensando na formação da nossa família. Eu me lembro, e eu penso que eu não estou sozinho nisso, você também tenha passado por isso, quando criança, por alguma razão, em algumas vezes em que os nossos pais não atendiam, impediam que nós atingíssemos alguma coisa da nossa preferência, eles nos impediam, a gente então logo pensava, quando eu tiver os meus filhos, eu vou agir diferente. E eu me refiro a isso apenas para confirmar isso. É desejo nosso, é vocação nossa ser pai e ser mãe. E os filhos, quando chegam para a nossa casa, quando formamos a nossa família e os filhos chegam para a nossa casa, eles trazem muita alegria, eles modificam o ritmo, eles dão o tom da nossa casa, do nosso jeito de viver. Mas quando chegam mais do que um filho, a gente precisa prestar muita atenção. Eles vão ser diferentes, vão ter condutas e comportamentos diferentes.
reações diferentes. Alguns deles vão dar mais prazer, outros vão nos dar mais preocupações. Contudo, tratar os desiguais de forma desigual é o ideal, mas sem demonstrar jamais a gente criar um status de preferência, dar mais atenção por preferência a um determinado filho, seja pelos deslizes dele que atrai mais a nossa atenção, que demanda mais da nossa atenção, seja pelas virtudes e os valores deles que geram em nós maiores sentimentos de prazer. Os filhos devem ser tratados de forma desigual no que tange à natureza de cada um deles, mas devem ser tratados iguais no que tange ao carinho, à atenção, ao amor, ao suprimento, ao apoio que devem ser manifestados no tempo certo, como manifestação do desejo que os pais têm que os seus filhos prosperem. Homens e mulheres passam grande parte da sua vida cuidando ou se preocupando com os filhos. Eles se tornam, os filhos, a extensão da vida dos pais. Quem tem mais que um filho será capaz de dá-lo em troca de alguma coisa, por maior que seja o valor que lhe seja oferecido? Nenhum de nós troca qualquer um dos nossos filhos por qualquer coisa. Não está em questão trocar filhos, jamais. E quem tem um filho só conseguirá abrir mão dele em troca de direitos, propriedades, sossego ou vida tranquila? Certamente, nenhum de nós troca os nossos filhos ou o nosso filho por qualquer coisa. Trocar os filhos, jamais. E nós trazemos aqui, penso que ser oportuno, está aí no roteiro, aquele episódio que envolveu Salomão com duas mães, duas mulheres. 1 Reis, no livro primeiro dele, dos Reis, no capítulo 3, a partir do verso 16. Temos esse episódio que vale a pena a gente relembrá-lo aqui. O texto sagrado diz: então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, no caso ao rei Salomão, e se puseram diante dele, e disse-lhe uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa. Eu tive um filho, morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também ela teve um seu filho, e estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco em casa, senão nós ambas naquela casa. Ela vai narrar para Salomão o que aconteceu na noite passada. As duas mulheres viviam sozinhas naquela casa, e com diferença de apenas 3 dias, elas deram à luz cada uma seu filho. E naquela noite, na noite anterior, elas estavam na casa e elas dormiram, e ao que parece elas dormiam na mesma cama, e elas dormiam com os seus filhos pequenos. E de noite, continuou a mulher dizendo, uma delas dizendo, de noite morreu o filho dela, da outra mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantando-se eu à meia-noite, aliás, e ela, a outra mulher, levantou-se lá pela meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado. E eu estava dormindo e eu não percebi. E ela deitou o filho meu do lado dela, e o filho dela, que estava morto, sobre quem ela havia rolado e deitado, e sufocado e matado o filho, ela colocou como sendo o meu filho que estava morto ao meu lado. E quando me levantei pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, o filho vivo é meu, o teu filho é aquele que morreu. Porém, a mulher que havia contado a história para o rei disse: não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo.
E assim elas criaram um clima de discussão diante do rei. De quem era o filho vivo? De quem era o filho morto? E Salomão, vendo o impasse das duas mulheres, criado pelas duas mulheres, ele disse: bom, você diz que o filho é seu, e ela diz que o filho é dela. O filho morto é seu e o filho vivo é o dela. Então, como nós vamos receber ou resolver isso? Então o rei disse: trazei-me uma espada. É um episódio que demonstra cuidado, o zelo e a sabedoria de Salomão. Traze-me uma espada e nós vamos resolver isso. Eu vou dividir essa criança viva em duas partes e vou dar uma parte para uma mãe e a outra parte para outra mãe, porque ambas dizem que o filho vivo é delas. Claro, Salomão não faria isso. Ele estava fazendo um teste para questão de reconhecer a maternidade, quem de fato era a mãe do filho vivo. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei dizendo: não, isso não se faça. Então deixe. Ela se compadeceu do seu filho e disse: deixe que o filho seja dela. E me dê um menino morto, e de modo algum vamos fazer qualquer mal contra a criança viva. E na verdade ela disse isso porque ela sabia que o filho vivo era o filho dela. E a mulher cujo filho era o morto, ela concordou e disse: não, tá bom, isso é sábio. Mas Salomão então concluiu: aquela mulher que abriu mão do filho para não tê-lo morto e deixar que o filho fosse entregue a outra mulher que não era certamente a mãe do filho, aquela atitude fez com que Salomão descobrisse quem na verdade era a mãe daquele filho. Ao ler isso, a gente fica pensando como nós nos identificamos com os nossos filhos, como nós projetamos nos nossos filhos a nossa continuidade, como nós enxergamos nos nossos filhos ou queremos enxergar nos nossos filhos os nossos valores. Esse é o problema, que às vezes, sem querer, os pais, sem perceberem, acabam preferindo um filho. Porque se eu tenho um jeito de viver a vida, de viver as coisas, de tratar dos negócios, de cuidar das coisas que me pertencem, e eu vejo que o meu filho, se eu tenho mais que um filho, o filho que tem os meus jeitos, que cuida das coisas do jeito que eu gosto de cuidar, e etc., eu corro o risco de começar a me aproximar mais desse filho, a ter preferências mais por esse filho. Ao passo que aquele que não se identifica muito bem com aquilo que eu gosto, com a minha religião, com a minha forma de tratar os negócios, com o meu jeito de conversar com as pessoas, de tratar a vida em si, aquele que é mais afastado de mim, a minha tendência é me aproximar e me apegar mais e começar a dar preferência àquele filho que tem mais o meu jeito de ser. Isso vale tanto para o pai quanto para a mãe. E isso é problema, certamente. Nós nos identificamos com os nossos filhos. Repito, e nós geralmente nos projetamos nos nossos filhos. Essas duas mulheres é uma referência disso. Salomão, muito sabiamente, com a sabedoria que Deus lhe deu, Salomão sabia. Ele não precisava cortar a criança em 2 pedaços, em 2 bandas e dar uma banda do filho para cada mulher. Porque ele sabia que a mãe iria reagir. E de fato ela reagiu. Enquanto a que não era mãe disse: tá bom, vamos fazer isso então. A mãe da criança, a mãe biológica, a mãe que havia gerado aquela criança, que era a extensão dela, ela reagiu e disse: não. Ainda que eu o perca como filho meu, mas ele é o meu filho. Nós nos projetamos neles. Deixe que ele se permaneça vivo, ainda que esteja sob os cuidados e como filho da outra. Isso é muito bonito, porque filhos
é a nossa extensão, é parte da nossa vida. Os filhos é aquilo que leva à perpetuidade da nossa herança. E eu não digo apenas na herança de bens e patrimônio, eu estou me referindo à herança do caráter, a herança da nossa conduta, a herança da nossa fé, a herança do nosso ministério como filhos de Deus. Os nossos filhos são filhos de Deus, por extensão, a nossa filialdade a Deus. Isso é muito bonito. Daí, cada casal, ao se casar, logo planeja e pensa em ter os seus filhos. Na sequência 1, vamos dizer que o exemplo mais assustador que a Bíblia registra sobre pai e mãe demonstrarem preferência por filhos refere-se ao caso de Isaac e Rebeca. E a gente sugere que você pensa quão fúteis foram os motivos que levaram aqueles pais, Isaac e Rebeca, a darem preferências a seus filhos. Esaú era o preferido do pai apenas por ser um caçador. E o pai gostava desse tipo de coisa. O rapaz era ligado ao campo, ligado a animais, ligado à vida selvagem, ligado à natureza. E isso atraía Isaac. Isso atraía Isaac. Ora, coisa fútil, não é? Jacó, entretanto, era o preferido da mãe apenas por gostar mais de estar com ela. Talvez eles conversassem mais. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez ele ajudava melhor a mãe, se identificava mais no cozimento do alimento, no lavar das louças, ajudava a mãe a organizar a casa. Coisas tão banais, tão simples. Para a gente pensar, será que algum de nós não anda cometendo erros assim tão graves por coisas tão banais, por tão pouco? A gente cita aí o caso, Gênesis capítulo... Quem lê o roteiro vai ver Gênesis capítulo 15, verso 28, mas eu peço perdão pela falha. Na verdade é Gênesis capítulo 25 e o verso 28. É o nosso texto de ouro, que vai dizer que Jacó, Isaac, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Olha que coisa bonita por um lado, mas que coisa triste por outra. Se a gente falasse Isaac tem uma admiração tão grande pela coragem de Esaú. Ele acha tão bonita a atitude de Esaú. Ele gosta do campo, ele enfrenta animais selvagens, ele anda pela natureza, ele chega em casa cansado, pele queimada do sol, mas ele enfrenta feras, animais felinos, predadores. Ele defende os animais domésticos, ele gosta do campo, gosta da natureza. Isso é natural. Agora, Jacó é o filho que prepara a mesa para os pais, que chega no dia das mães, vamos pensar, claro, eu não tinha isso, mas que chega no dia das mães, ele diz: mãe, não precisa se preocupar com a cozinha hoje, eu vou preparar o almoço, eu vou preparar aqui um prato do jeito que a senhora gosta, saboroso, cheiroso, bem temperado, do jeito que você e o pai gostam, até do jeito que Esaú, meu irmão, gosta, e nós vamos hoje comer a comida que eu vou preparar. Isso é muito bonito, mas veja só, uma coisa tão boa, tão especial no seio doméstico, no seio da intimidade da família, aquilo que era para ser tão construtivo, tão profundo no sentido de arraigar, solidificar o relacionamento daquela família, se transformou num verdadeiro desastre, porque aquilo que era natural nos filhos, cada um ter preferência por si por alguma coisa, transformou-se numa preferência de amor dos pais. Isaac amava Esaú, Rebeca amava a Jacó. Repito, para a gente seguir, como é a tua atenção para os seus filhos? Você que tem mais do que um filho, como é a tua atenção para eles? Pense na reflexão 2. Joquebede
já era mãe de um casal de filhos, Miriam e Arão, quando lhe nasceu Moisés. Moisés era o terceiro filho. Nascer um filho homem naqueles dias era sinônimo de luto na família, porque havia uma ordem superior do governante do Egito. Todos os filhos homens dos hebreus devem ser mortos. E olha só, nasce Moisés. Então, como fazer? Joquebede poderia ter pensado, bem, eu já tenho dois, já tenho um casal, fazer o quê? Não posso fazer nada. Contudo, Joquebede não só nos dá o exemplo de mãe que não mantém preferência por determinados filhos, ela podia ter se agarrado a Arão, ela podia ter se abraçado com Miriam e deixar, preferir esses, eu vou dar condição de criação para esses, educação para esses, e esse deixa as parteiras do faraó levar. Mas de mãe protetora da sua prole, ela se transformou numa verdadeira heroína quando ela enfrentou o sistema egípcio para proteger o seu terceiro filho. Ela já tinha dois, que certamente ela os amava como mãe, mas ela deu não menor atenção para o filho que nasceu sentenciado a morrer. Joquebede protegeu Moisés, e veja só, em família, nós conhecemos a história. Ela protegeu Moisés com o apoio da irmã de Moisés, o apoio de Miriam. Você está em Gênesis capítulo 37, Êxodo capítulo 2, os 10 primeiros versos desse texto, que nós não vamos ler aqui, mas lê em casa. Quando Joquebede protege o menino Moisés, e para levá-lo ao rio, certamente a irmã de Moisés, talvez o irmão também, que tenham participado, colher os juncos, depois preparar o betume, botou o betume naquele junco, naquele cestinho, leva o menino para a água, a menina continua lá de longe olhando, quem sabe também o outro, Arão também estivesse também junto com ela olhando. Uma coisa em família unida. Veja só, Moisés era o menino recém-nascido sentenciado à morte, mas a família se uniu em torno dele. Não houve preferência. Eles deram atenção específica para Moisés, porque Moisés deveria ser naquele momento e naquela circunstância o foco da atenção da mãe, e que se transformou no foco da atenção dos seus irmãos. E nós conhecemos a história. Décadas mais tarde, Moisés vai fazer o seu grande trabalho nas mãos de Deus, mas ele não fez isso sozinho, ele fez isso unido, acompanhado a seus irmãos, Miriam e Arão. Na sequência 2, para irmos para a conclusão, a gente vai dizer que ter preferência por um filho nunca terminará bem, nunca. Além de colocar esse filho em confronto com seus irmãos, toda a família sofrerá as consequências dessa conduta dos pais. Na Bíblia, a história do filho predileto de Jacó, que nós citamos no começo da nossa fala, reflete um dos mais densos dramas para o filho preferido e para toda a sua família. Gênesis 37, versos 3 e 4. Olha que informação bonita por um lado, mas medonha, assustadora por outro. Israel, ou Jacó, amava a José mais do que a todos os seus filhos. Esse destaque é terrível. E Jacó amar José, o seu filho caçula, é uma coisa muito natural, o pai se apegar ao filho caçula. Mas amá-lo mais do que a todos os seus outros filhos, aí é absurdo, é um erro grosseiro, estúpido, fatal. E
amando esse filho, fez uma roupa distinta para os filhos, e para o filho, para José, e a forma de tratar em casa resulta o que está aí no verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, aborreceram a José e não podiam falar com ele pacificamente. Ou seja, eles ficaram arruinados no relacionamento. José passou a ser perseguido por seus irmãos. José era persona não grata no meio deles. 11 irmãos contra um, por causa da atitude inconsequente do pai. Abertamente ele demonstrava amar, preferir José. Isso causou um tremendo embaraço no relacionamento de José com seus irmãos. Causou um tremendo sofrimento depois para o pai Jacó. Então, isso não se faz. Tratar os filhos com preferência é certamente abrir a porta para o sofrimento, para a dor, tanto do pai e da mãe que ama com preferência um filho, quanto dos filhos que foram amados com preferência. Ele vai ter problema com seus irmãos. Na reflexão 3, então, só para a gente pensar, você tem algum exemplo em sua família, ou sabe de algum caso em família conhecida, cujos pais deram ou dão preferência a um filho específico? Se você tem, compartilhe isso com o grupo, poupando de revelar nomes, mas só para a gente poder confirmar e refletir. A família, a nossa conclusão é aí. A família é o lugar de todos, indistintamente. Se isso falhar, a casa toda ou a casa inteira pode cair sobre todos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com os nossos filhos de maneira idônea, podendo perceber a sensibilidade de cada filho, mas jamais tratá-lo com preferência sobre os nossos demais filhos. Família que sofre, por vezes por inconsequência dos seus atos em relação à atenção dada a seus filhos. Que a sua família seja protegida desses conflitos, porque isso depende de você, isso depende de nós. Essa não é uma atitude que nós tomamos e que não temos controle sobre ela. Temos controle, preferir filhos. Assim como será o assunto do próximo sábado depois, preterir filhos é questão de iniciativa dos pais. E que não seja esse o comportamento meu e nem seu como pai dos nossos filhos. Deus nos abençoe e que nos faça ter em paz a nossa família reunida na nossa casa. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!